Há 59 anos, no dia 29 de junho de 58, portanto, eu estava na minha Presidente Prudente, em plena juventude, esperando o final da Copa do Mundo. Hoje, pensando nisso, existe um verbo latino curiosíssimo. Ele só é conjugado na segunda pessoa do singular do imperativo presente e segunda pessoa do plural do mesmo tempo. É o verbo ave, que quer dizer salve. Quando a gente fala Ave Maria, é salve Maria, é o verbo. Nunca ouvi ou usei esse verbo no plural, o avete, mas seria o caso de saudar todos os jogadores da seleção brasileira. Seria um avete para Pelé, para aquela turma toda. Mas também para a seleção como um todo, e também para um homem que comandou esta empresa onde eu estou hoje e comandou a seleção brasileira naquele evento, Dr. Paulo Machado de Carvalho. Eu estou aqui na internet com Pelé chorando no ombro de Didi e numa outra foto ele também chorando junto com Gilmar. Gilmar dizendo: o ombro está aqui, pode chorar. A internet publica manchete num jornal francês. A França perdeu para o time de um garoto ainda sem idade para ver os filmes de Brigitte Bardot. Na época era sucesso a Brigitte Bardot, espetacular artista francesa. Pelé, com menos de 18 anos, não poderia assistir os filmes proibidos da linda artista francesa. E a conquista do Mundial de 58 representou o fim do complexo de vira-latas do homem brasileiro, frase de Nelson Rodrigues. A seleção brasileira começou nas eliminatórias ganhando do Peru. Até foi fácil, porque foi a única disputa que se fez, porque os demais praticamente desistiram. A gente empatou em Lima e ganhou de 1-0 aqui no Maracanã. A convocação de Pelé para a seleção brasileira, um menino de 17 anos, recebeu muita crítica, porque não se admitia isso, uma criança, um jovenzinho de 17 anos numa seleção brasileira, numa Copa do Mundo. Para se ter uma ideia, 4 anos antes, Garrincha fascinava o Maracanã, do meu Botafogo, e ele não foi convocado para a Copa da Suíça, porque era menor de idade. Já começa aí a grande visão quase profética do Dr. Paulo Machado de Carvalho, levando o pé. E depois a escalação dele no lugar de Dida, que era o 10 do Flamengo. Você mexia no time do Flamengo. O Brasil começou o jogo vencendo primeiro a Áustria por 3-0 na parte de oitavas de final. Empatamos com a Inglaterra, que já foi uma conquista extraordinária, o famoso time inglês. E aí o Brasil deslanchou contra a União Soviética. Os russos haviam acabado de lançar no espaço o Sputnik. Foi o primeiro ato da conquista do espaço pelo ser humano. E a Rússia se projetando no campo científico da conquista do espaço. De modo que misturaram as coisas, botaram o jogo com a Rússia como um jogo com um país científico. Um jogador acabou com a Rússia, jogador Garrincha. Foi toda vez que se mostram cenas da Copa de 58, é Garrincha acabando com os defensores da antiga União Soviética. E passamos, portanto, para as quartas de final. Enfrentamos o país de Gales, vencendo por 1-0, também com a estrutura inglesa. E depois, na semifinal e na final, foram 2 goleadas. De 5-2 contra a França
e 5-2 contra a Suécia. Eu narrei a Copa de 70, mas destaco sempre a Copa de 58, concordando plenamente com a frase de Nelson Rodrigues, aquele complexo de cachorro louco, de cachorro vira-lata. Por que eu digo isso? Porque realmente a derrota de 50 em Maracanã estava plasmada na alma brasileira. Nós perdemos do Uruguai num jogo em que a gente podia conquistar a Copa empatando, e o jogo começou, o Brasil fez o primeiro gol. Estava 1-0 e mesmo assim perdemos de 2-1. 4 anos depois, na Suíça, o Brasil foi derrotado, alijado da seleção, claramente pela Hungria de Di Stefano, por 4-2, sendo que aos 12 minutos de jogo já estava 2-0 para os húngaros. Foi quando surgiu a frase de Nelson Rodrigues, fazendo renascer a teoria sanguinária da raça pura. Seríamos nós, portanto, brasileiros, uma raça miscigenada, inferiores porque nos acovardávamos ou tremíamos nos momentos das grandes disputas. E isso morreu em 58 na Suécia. Eu, como jovem da época, eu tenho o orgulho que tomou conta da juventude brasileira. Renasceu por inteiro, na alma nacional, o orgulho de ser brasileiro. Ave Gilmar, ave Djalma Santos, ave Bellini, ave Orlando, ave Nilton Santos, ave Zito, ave Didi, ave Garrincha, ave Vavá, peito de aço, ave Pelé, ave Zagallo, ave Fiola, ave Paulo Machado de Carvalho. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.